Lembram do filme Eu Mesmo e Irene? Jim Carrey faz um sujeito aparentemente inofensivo, educado, passivo, o Charlie. Um amor de pessoa. Sweetie, that's kind of dangerous. Want to move it up onto the sidewalk, away from the traffic? My dad says you're a joke and I don't have to listen to you. Mas basta apertar um botãozinho emocional que... surge o Hank, agressivo, autoritário, desbocado, que atropela todo mundo sem pedir licença. You want to skip rope in the street? I'm gonna tell my daddy on you, Charlie. Wrong answer. And the name's Hank, fuckface. Dupla personalidade pura, psiquiatria aplicada ao entretenimento. Agora troca o Jim Carrey pelo Lula ou pelo Alexandre de Moraes e troca a comédia pastelão por política brasileira, que, convenhamos, já virou um gênero próprio. Em público, diante das câmeras, Lula e Xandão são o Charlie. Discurso duro, cara fechada, falando em vetar a dosimetria, defender a democracia, punir com rigor. É o Charlie de terno, sério, posando de guardião moral. Mas nos bastidores aparece o outro. Aí vira Hank. Sorrisinho, telefonema, acordo, ajuda na redação do texto, emenda de redação, ajeita aqui, suaviza ali. Um carinho institucional, um afago legislativo. Tão bonzinhos quanto o Charlie, só que escondidos. E isso pega muito mal. Porque Lula pode até jogar nos dois lados, mas Xandão não pode. Ministro do STF não pode ter dupla personalidade política. A lei chama isso de atividade político-partidária. E o nome técnico disso não é Hank, não é Charlie. É impeachment. Você já reparou como o cabelo tem o poder de mudar tudo? Quando ele cai, a autoestima despenca junto. E não é só problema de homem não. Muitas mulheres, principalmente na menopausa, também sofrem com isso. A boa notícia é que a ciência já deu um jeito. Chegou o Hair Leo, um tônico capilar de última geração que age na raiz do problema, literalmente. Ele estimula o crescimento de novos fios, fortalece os que você já tem e combate a queda de forma comprovada. E o kit pode vir com fototerapia, que acelera o nascimento dos fios. Ah, e serve para barba também. Eu tô usando na minha e ó, tá show. E tem mais, quem ligar agora para o número que aparece na tela garante um super desconto de lançamento e ainda leva um brinde especial. Não espere a calvície tomar conta e deixar sua cabeça igual a do Xandão. Ligue já e descubra como o Hair Leo pode devolver não só o seu cabelo, mas também a sua confiança. Brasilinas e brasilinos, apertem os cintos, escondam os passaportes, porque as portas do hospício do Bananil foram abertas e vocês não vão gostar do que verão lá dentro. Mas é capaz de rirem de desespero. Integrantes do governo dos Estados Unidos atuaram nos bastidores para viabilizar a aprovação do chamado PL da dosimetria, uma proposta que beneficia Jair Biruliro e os demais reféns do 8 de janeiro. E olha, quando a história começa com atuaram nos bastidores, você já sabe que não vem coisa pequena. Isso aqui não é reunião de condomínio, isso é House of Cards com legenda em português e café do Itamaraty frio. Segundo relatos, a articulação envolveu pressão direta de representantes americanos e culminou com a aprovação do projeto no Senado. Pressão direta, porque quando os Estados Unidos pedem com jeitinho, a gente chama de diálogo institucional. Quando pedem com o dedo em riste, a gente chama de parceria estratégica. Quem conduziu as tratativas foi ninguém menos que Christopher Landau, vice-secretário de Estado do governo Trump, conhecido como El Quitavissas. Achei pouco, eu acho que cabe mais, viu? Eu acho que cabe mais, que tá pouco, meu Brasil. Só cabe mais, bora, mete mais, caralho. Landau ligou para membros do governo brasileiro e basicamente disse: Oi, tudo bem? Então, lembra daquela taxinha que a gente estava conversando?
Pois é. Ajuda a gente aqui, que a gente ajuda vocês ali. É tipo o Poderoso Chefão, só que em vez de cavalo morto na cama, é tarifa comercial na porta. Diplomatas americanos acompanharam de perto a tramitação e a votação. Isso é lindo. Não acompanharam de longe, não mandaram um estagiário, foi de perto, quase sentados no colo dos senadores. Devia ter um americano cochichando. Esse voto aí, pensa bem. E, após a aprovação, um integrante da gestão Trump ligou para uma liderança do governo brasileiro, parabenizou e disse que aquilo era um passo na direção certa. Essa frase é maravilhosa. Passo na direção certa é o que você fala para a criança que conseguiu amarrar o cadarço sozinha. Ou para país periférico que acabou de obedecer. E a aprovação do PL da dosimetria pelo Congresso Nacional não deve ser revista pelo Supremo Tribunal Federal, caso haja a provocação sobre a constitucionalidade da matéria. A apuração é dos âncoras Tainá Falcão, Gustavo Uribe e da analista Luísa Martins. O líder do PT na Câmara, o deputado Lídio das Defesas, pôs normas mais benéficas aos réus sempre devem retroagir. O líder do governo no Senado, Jacques Wagner, confirmou que foi ele quem costurou o acordo. E o melhor, sem consultar Lula nem Crazy Hoffman. Ele basicamente disse: Eu fiz mesmo e faria de novo. É o tipo de sinceridade que só existe quando a coisa já deu errado demais para fingir normalidade. Sobre o senador que votou errado, Wagner explicou que o cara mandou avisar que errou o voto, mas não avisou pessoalmente. É maravilhoso. No Senado, o sujeito vota errado numa coisa dessas e resolve por recado. É tipo você atropelar alguém e mandar dizer que foi sem querer. Nos bastidores, a avaliação é de que a proposta avançou sob forte pressão externa e interna. Pressão externa dos americanos, pressão interna do STF, pressão política, pressão econômica. Só faltou pressão atmosférica. O tema deixou de ser jurídico e virou parte de um pacote de negociações políticas e comerciais. Traduzindo, virou moeda de troca. Democracia em liquidação. Leva duas, paga uma. Os sinais indicam que tem mão dos americanos nisso aí mesmo. Mão, braço, tronco, talvez até a bandeira hasteada. O advogado de Trump, Martin DeLuca, sugeriu que a aprovação da dosimetria fez parte de um acordo com o governo americano e avisou que um veto de Lula teria repercussões. Será que o Lula vetará o projeto de lei para reduzir as penalidades do golpe da Disney? A pipoca está pronta, Marco Rubio. Parece o Hulk agiota. Ele tuitou perguntando se Lula vetaria o projeto que reduz as penalidades do golpe da Disney. Golpe da Disney é ótimo, porque realmente parece um filme. Roteiro fraco, vilão caricato, censura exagerada e classificação indicativa decidida por Chandler Clayson. O segredo realmente que eu tenho pra contar pra você aqui é esse. Você é careca! Pipoca pronta é a forma diplomática de dizer: A gente vai assistir vocês se enrolarem. E agora Lula vai ter que entregar. Chegou a conta. E não é boleto parcelado não, é Pix Internacional à vista. A militância do Lula tá puta da vida. Foram pra rua contra a anistia por nada. Nada. Marcharam, gritaram, fizeram cartaz, passaram vergonha, perderam o sábado, pra no final descobrir que o próprio Nove Dedos costurou o acordo. O homem é uma máquina de humilhar militante. Imagina a cara do Caetano Veloso, da turma do Leblon, depois da manifestação sem anestesia, descobrindo que o próprio Nove Dedos estava no backstage fazendo acordo. Deve ser tipo final de novela ruim, todo mundo achando que era herói e descobre que foi figurante. Isso é uma aula ao vivo de soft power americano. Soft power é isso, você perde hoje, sorri, diz que faz parte da estratégia e já está pensando na próxima jogada. Xadrez longo. O Brasil joga dama e ainda esquece de comer a peça. Gente, ó, a Enel tirando, o macaco morreu. Ah, o macaco morreu no fio, gente, coitadinho do macaco.
A dosimetria virou o teste definitivo. O STF vai cumprir o acordo com Trump ou não? Por isso é importante Lula vetar, o Congresso derrubar o veto e a bola cair no colo do STF. Aí a gente descobre se a regra do jogo mudou ou se continua o mesmo cassino viciado. E a pressa que Lula demonstra em vetar já entrega tudo. Ele podia esperar 45 dias, mas não, vai vetar rápido. Não é por convicção, é para agradar Caetano, Gil e a militância idiota do PT. A anistia, né? Pela democracia, pensar, né? Pela democracia, pelo Estado, pela forma de falar, de se comunicar. Mas ele sabe que vai ter que seguir adiante. E aí, para complicar ainda mais, surge Malu Gaspar com uma matéria bomba. Chandler Clayson negociou com os senadores o texto que reduz a pena de biruliro. Dosimetria. Alexandre de Moraes negociou com os senadores em texto que reduz pena de Bolsonaro. Pronto, agora virou Vingadores Guerra Civil. Segundo a matéria, Chandemar teria procurado os senadores para ajustar a redação. Ou seja, juiz, parte, legislador, articulador político e, se bobear, redator final. É o STF versão multitarefa. A emenda de Sérgio Moro foi acolhida e tratada como emenda de redação. Emenda de redação é tipo cirurgia estética feita às 3 da manhã. Muda tudo, mas diz que foi só retoque. Alessandro Vieira, o senador, foi claro. Há um grande acordo envolvendo Chandler Clayson, governo, oposição e outros ministros. A participação do ministro Alexandre. O ministro Alexandre conversou com vários senadores. Discutiu detalhes de redação, sugeriu redações. E depois faz discurso na tribuna do STF dizendo que é contra essas mudanças que atentam contra a democracia. Como falei na tribuna ontem, defesa da democracia virou desculpa para qualquer canalice. As pessoas fazem no escurinho uma coisa, mas pegam o microfone e são defensores da democracia. E a gente tem que se perguntar que democracia é essa. Enquanto isso, Chanderleia sobe na tribuna do STF e faz discurso duríssimo contra a redução de penas. Não é possível mais discursos de atenuante em penas aplicadas depois do devido processo legal, aplicadas depois da ampla possibilidade de defesa, porque isso seria um recado à sociedade de que o Brasil tolera ou tolerará novos flertes contra a democracia. É o famoso fala uma coisa, faz outra. 2 Xandões, um no plenário, outro no telefone. Ele diz que não pode amolecer penas porque isso passa recado errado à sociedade. Mas, aparentemente, no bastidor, o recado era outro. Liga aí que a gente ajusta. O acordo também envolveu Jacques Wagner, prometendo não criar obstáculos em troca de apoio a projetos econômicos. E ainda pediu para a oposição amolecer o coração, na indicação de Jorge Bessias, o pombo-correio da Dilma no STF. Essa coisa de amolecer o coração é uma expressão linda quando se está falando de prisão alheia, né? Lula disse que não sabia de nada. Clássico. Se eu não fui informado, não houve acordo. Essa frase é antológica. É tipo o marido dizendo: se eu ouvi, não foi traição. A coisa é tão séria que deixaram a Malu ir à Globo News falar isso. Isso é gravíssimo. Quando deixam a Malu falar, ainda mais da Globo News, é porque não tem mais como esconder. Havia um acordo com os ministros do Supremo, o senador inclusive citou o ministro Alexandre de Moraes como sendo alguém que ligou para os outros senadores pedindo para aprovar o texto com a tal da emenda da redação que focava a redução de pena no 8 de janeiro. E a gente sabe que o Jacques Wagner teria trocado esse gesto para deixar a dosimetria passar por 2 coisas. Uma, aprovação de créditos de 22 bilhões de reais no orçamento desse ano. E a outra coisa que a gente apurou, a apuração do Rafael Moraes Moura, do blog que eu tenho no Globo, da minha equipe, que o Jacques Wagner pediu que os senadores da oposição, diante desse gesto, entre aspas, amolecessem o coração para o Messias.
Eu, assim, sou desse time aí que você falou, que não acha verossímil que o Jacques Wagner tenha feito toda essa movimentação sem, no mínimo, a anuência do presidente. Pode ser que o presidente não tenha sido consultado diretamente. Olha, presidente, eu vou fazer isso, tudo bem, posso, não posso. Mas, primeiro, não é qualquer senador. Jacques Wagner conhece o presidente Lula de uma vida inteira, fundaram o PT juntos. Segundo, é um senador que está acostumado a receber a culpa de várias coisas que são ruins para o governo. Ele assume os BOs do presidente Lula. A gente viu ali na indicação do Messias, quando o Davi Alcolumbre ficou bravo com o governo por não ter sido avisado. Então, a impressão que eu tenho, Natuza, é que o senador Jacques Wagner não tem nenhum problema de assumir mais um BO e não vai falar nada, vai ficar tranquilo. Fizeram o jogo que tinham que fazer para fechar o ano, como a gente falou, e bola que segue. Duvido que alguma coisa aconteça com o Jacques Wagner. Aí é aquela coisa, né? Acredita quem quer, porque se ele agiu contra o presidente, alguma... Segundo Alessandro Vieira, Xander Clayson negociou diariamente o texto. Se isso não for atividade político-partidária vedada pela lei do impeachment, nada mais é. Quando veio a Vaza Toga, foi tempestade fictícia. Na Vaza Toga 2, silêncio. No contrato de 129 milhões da esposa com o Banco Master, silêncio absoluto. Agora, acusado publicamente de crime de responsabilidade, alguém acha que o Xandão vai responder? Claro que não, ele já aprendeu que não precisa. O que veio à tona não é novidade, é só mais um escândalo institucional. Pessoas presas viraram moeda de troca, reféns de negociação política, democracia de balcão. Que feio. Segundo Malu Gaspar, não é crível que isso tenha ocorrido sem anuência de Lula. Jacques Wagner não age sozinho. Ele assume o ônus, fecha o acordo e depois alguém finge surpresa. Fizeram o jogo que tinha que fazer para fechar o ano, resume a colunista. Exatamente isso. Fecharam um ano passando vergonha. Há apenas uma palavra possível para tudo isso. Vergonha. No fim das contas, o problema não é a dosimetria, é o diagnóstico. Porque em Eu Mesmo e Irene, o ranking era só um surto de comédia. Mas quando o Xandão diz uma coisa em público, faz outra no bastidor e ainda ajuda a escrever o roteiro, isso já não é dupla personalidade. É transtorno institucional com risco de impeachment. Não custa sonhar. Chegou o Boneco Xandão, o juiz supremo que protege a democracia. Isso é antidemocrático. Ele fala frases super poderosas. Você vai ser investigado. E lança um livro laser da Constituição. Boneco Xandão com luz e... Dado, chegou o Boneco Xandão da coleção Heróis da Lei. Isso é antidemocrático. Uau! Você vai ser investigado. Pegue ele, Xandão. Não brinque com a democracia. Com voz eletrônica, livro da Constituição. Brasilinas e brasilinos, preparem seus corações, seus armários e principalmente preparem os gatilhos emocionais da esquerda. Porque chegou a nova coleção de camisetas Oi Luiz. As únicas peças de roupa no mundo que a Janja nunca teria coragem de vestir. Com uma camiseta Oi Luiz, você irrita petista, socialista, progressista, jornalista da Globo News. Bem, aqueles que sabem ler, né? É só vestir e assistir ao chilique. As camisetas Oi Luiz vestem melhor do que muita toga e nelas, Suprema é só a qualidade. E o tecido? Ah, o tecido. Mais resistente que a soberania brasileira, mais leve que o cérebro da Dilma e mais confortável que cargo comissionado. Então aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela, ou acesse o site que está na tela, ou clique no link da descrição desse vídeo e compre a sua. Porque, diferente do governo, as camisetas Oi Luiz entregam tudo que prometem. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.